Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Luiz Cláudio e nós estamos aqui hoje para trazer mais uma palavra de Deus para o seu coração. E eu estava pensando sobre chamado. Todos nós temos um chamado. Com certeza você tem um chamado de Deus para a sua vida, seja para louvar, seja para um ministério de oração, seja um chamado pastoral. Quem sabe você teve um chamado de Deus para você ser um ministro da palavra. O chamado, ele faz parte da nossa vida. E nós precisamos descobrir qual é o chamado de Deus para a nossa vida. Muita gente às vezes se esconde do seu chamado. O talento que Deus deu, a pessoa se esconde, enterra, ela não quer exercitar, mas chega uma hora da vida que o Espírito Santo nos espreme e fala, não, você tem que cumprir o seu chamado. E é justamente sobre esse tema que eu quero meditar hoje para trazer uma orientação de Deus ou um despertamento do seu chamado. O tema da nossa mensagem, ele é o chamado que muda destinos. É o que nós vamos estar falando. Mas antes de entrarmos na mensagem, eu quero te pedir para você se inscrever no nosso canal. Se inscreva no canal, porque é importante, porque toda vez que eu estiver postando um vídeo, o YouTube ele vai te informar, que colocamos um vídeo novo. Então, se inscreva, comenta, curte, compartilha nas suas redes sociais, para que esta mensagem também ela possa alcançar aquelas pessoas que têm um chamado e está talvez dormindo, está relaxado, está deixando o tempo passar e ela não tem se atentado para aquilo que Deus quer fazer através da vida dela. Então, vamos ler a Bíblia e vamos para a mensagem. Depois da mensagem, eu estarei orando por você. Você pode também, aí nos comentários, deixar o seu pedido de oração, que vamos estar lendo com todo carinho e levando os seus pedidos aos pés do Senhor. Abra sua Bíblia, então, em Gênesis capítulo 12, versículo 1, de 1 a 4, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi com ele Ló, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Bom, o chamado que muda destinos. Com certeza vocês já sabem um pouquinho da história de Abraão, Aqui ainda Abrão, depois mais para frente Deus vai trocar o seu nome para Abraão. Aqui ele ainda é Abrão, depois da mudança que Deus faz na sua vida, que Deus fez na vida dele e que Deus faz em nossas vidas, nós passamos a ter um novo momento na nossa vida. E Abrão, depois da experiência que ele teve com Deus, mais para frente então Deus vai trocar o nome dele de Abrão para Abraão. Mas vamos lá, eu queria que você pensasse comigo, o chamado que muda destinos. Então, nós vemos aqui que Deus disse para Abrão para ele sair da terra dele, para ele ir para uma terra em qual Deus iria mostrar. E muitas vezes, quando Deus nos chama, quando Deus faz esse chamado, nós tememos.
Com certeza nós poderíamos estarmos imaginando aqui, o texto nos fala que Abraão já tinha 75 anos, tinha uma vida já formada, tinha sua esposa que era Sarai, depois também Deus vai mudar o nome dela para Sara. Então já vivia ali uma vida acomodada com seus 75 anos, e Deus aparece para ele, manda ele sair do seu conforto, do conforto que ele estava na casa dele, junto com seus familiares, e ir para um lugar distante, um lugar desconhecido. Então, esse chamado que muda o nosso destino, eu quero falar sobre 3 coisas, rapidamente, para a edificação da nossa vida. 3 pontos. O primeiro ponto desse chamado é que Deus nos chama para sair da zona de conforto. Deus só chama aquele que Ele conhece. E muitas vezes nós estamos no nosso conforto, na nossa cidade, na nossa casa, na nossa igreja, né? Fazendo ali os nossos afazeres, os nossos compromissos ali que nós adquirimos. E aí Deus vem, aparece e nos chama. Deus, Ele nos chama para sairmos da zona de conforto que muitas vezes nós estamos ali convivendo. Então, quando Deus chama Abraão para ele ir para uma terra distante, que ele não conhecia, que ele não sabia onde ficava, era porque Deus estava já preparando esse caminho, Deus já estava preparando uma história nova para ele. Então, Abraão estava ali no seu conforto, com seus 75 anos, e junto com a sua esposa, no seu lar, mas Deus tinha algo novo para ele. Deus tinha algo novo para aquele homem. Talvez você esteja aí no seu conforto da sua igreja, no seu conforto do seu lar, da sua casa, da sua cidade, mas Deus está te chamando para um desafio. Deus está te chamando para te tirar da zona do conforto. Então, quando Deus nos chama, Ele conhece o nosso coração e Ele vai nos capacitar para essa missão. Abraão precisava deixar sua terra, sua parentela e tudo aquilo que lhe dava segurança. O crescimento espiritual começa quando temos coragem de obedecer ao chamado de Deus. O crescimento espiritual, ele começa na nossa vida quando nós temos a coragem de obedecer o chamado de Deus. E aí Deus vem, nos confronta, nos tira do nosso conforto, nos tira do meio da nossa parentela, nos tira do meio da nossa segurança e nos leva para um lugar distante. Foi isso que ele fez com Abraão. Quando Deus chama, ele nos confronta primeiro. Ele traz um confronto. E esse confronto, às vezes, ele vem seguido de dúvidas, de medo. E Abraão, então, a Bíblia não entra em detalhes se ele teve medo ou se ele teve insegurança, mas a Bíblia diz que ele aceitou e ele foi para uma terra distante que ele não conhecia. Então, o chamado que muda o nosso destino, ele age dentro do nosso conforto. Deus nos chama para sairmos da zona de conforto. Quem é que não quer estar em um conforto, em uma segurança, no seu lar, junto com a sua família, né? E vivendo ali um conforto. Mas Deus, ele tem algo maior para a nossa vida. E é preciso então que nós tenhamos coragem e vamos dar um passo adiante para confiar naquilo que Deus tem reservado para a nossa vida. Abraão confiou, Abraão foi, talvez com medo, talvez com dúvida, mas ele saiu da zona de conforto dele e obedeceu o chamado que Deus tinha para a vida dele. E aí, nós vemos na história bíblica o que aconteceu. Abraão foi chamado amigo de Deus, Abraão gerou multidões e a promessa de Deus se cumpriu porque ele decidiu sair da sua zona de conforto.
Então, muitas pessoas querem viver promessas, mas não querem sair do comodismo. Deus não trabalha apenas com quem escuta, Ele trabalha com quem obedece. Abraão obedeceu e Abraão foi. Isaías capítulo 6, versículo 8 diz assim: eis-me aqui e envia-me a mim. Quando Deus falou, quando Deus apareceu para Isaías, ele teve aquela visão e depois ele falou: eis-me aqui. Deus falou para ele: quem eu enviarei? E ele se colocou à disposição de Deus. Ele saiu da zona de conforto dele. Então, a segunda lição que eu quero destacar, quando esse chamado que muda o nosso destino, é que Deus faz promessa para quem obedece. Segundo ponto, Deus faz promessa para quem obedece. Qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Deus prometeu fazer de Abraão uma grande nação. Abençoá-lo-ei e engrandecerei o seu nome. Toda obediência verdadeira libera propósito, direção e bênção. Toda obediência verdadeira libera propósito, direção e bênção. Foi o que aconteceu com Abraão. Abraão obedeceu. Abraão obedeceu à voz de Deus e ele foi para uma terra distante. Você tem obedecido à voz de Deus? Você está conseguindo ouvir o que Deus tem para a sua vida? Se você tem um chamado, é preciso que você comece a ouvir, não apenas com seus ouvidos carnais, mas comece a ouvir com os ouvidos espirituais. Ouvir o Espírito Santo falando. E Abraão obedeceu e Abraão foi. Então Deus ele faz as promessas para aquele que obedece. Quando Deus chama alguém, Ele também sustenta, Ele protege, Ele honra. A promessa de Deus sempre será maior que o medo do homem. O medo é uma coisa natural. Nós vamos ter medo. Nós vamos muitas vezes ter até pavor. Nós vamos ter dúvida. E isso é natural. Mas quando Deus ele faz essa promessa, Ele traz o sustento, Ele protege, Ele honra, Ele dá segurança, Ele dá o sustento que nós precisamos para a nossa vida. E aí eu posso imaginar Abraão saindo com seus 75 anos, com a sua esposa, ele não tinha filho ainda, e ele vai para uma terra distante. Você teria coragem de hoje, diante de um chamado de Deus para a sua vida, em sair do seu conforto, da sua caminha, da sua televisão no seu quarto, do seu ar-condicionado, e ir para um local distante, ir para um sertão, ir para um local onde você não ia ter mais toda a sua acomodação, todo o seu conforto, o seu bem-estar que você conquistou com tanto sacrifício, e agora Deus vem e te chama para você ir para um local desconhecido. Foi isso que Abraão fez, e quando Abraão fez isso, Deus o sustentou. Então, Deus ele faz a promessa desse sustento para aquele que obedece à sua voz. Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, nós vemos o seguinte: eu é que sei que pensamentos tenho do vosso respeito. Eu, Deus, ele fala, eu é que sei que pensamento tenho do vosso respeito. Qual é o pensamento que Deus tem da sua vida? Qual o pensamento que Deus tem de você? Deus sabia de Abraão, porque Deus conhecia o coração de Abraão. Quando nós temos uma relação íntima com Deus, Deus nos conhece. Então, quando Jeremias aqui está falando esta frase, trazendo essa orientação, essa palavra de Deus, que ele fala, eu é quem sei
que pensamentos tenho a vosso respeito. É Deus quem sabe do pensamento dele a nosso respeito. É Deus que sabia da vida de Abraão. E é Deus que conhece o meu coração e o seu coração. Então, se Ele está te chamando para esse desafio, se Ele está te chamando para uma mudança de destino na sua vida, confie nele, descanse nele e acredite que Ele vai trazer toda a provisão, tudo aquilo que você precisa para a sua vida. Ele vai trazer todo o sustento, Ele vai te proteger, Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar e Ele vai te dar as condições necessárias que você precisa, que nós precisamos para obedecer o chamado de Deus. Assim Deus fez com Abraão quando Ele o chamou, e assim Ele quer fazer com a sua e a minha vida. O chamado que muda destino é para abençoar as outras pessoas. O chamado que muda o destino é que vai mudar os comportamentos das pessoas. O chamado que muda destino é aquele que vai romper com as barreiras e vai transformar o outro lado. Foi isso que Deus fez com Abraão. Ele obedeceu, ele confiou e ele se tornou uma grande nação, porque ele confiou em Deus, ele obedeceu a Deus e ele não teve medo de, quando ele ouviu o chamado de Deus para a vida dele seguir, dele ir adiante. Terceira lição que eu quero destacar é que o chamado que muda destinos, a obediência abre caminho para milagres. A obediência, ela abre caminhos para milagres. Então, quando você obedece e você ouve e você aceita o chamado de Deus para a sua vida, então essa obediência, ela abre caminhos para os milagres acontecer. Olha o versículo 4 que nós lemos. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Abraão não discutiu, não questionou, apenas obedeceu. Então a Bíblia diz que quando Deus chama, Abraão, ele não questiona, ele parte e ele vai apenas com a certeza de que Deus iria conduzi-lo pelo melhor caminho, com a certeza de que Deus iria conduzi-lo por um caminho próspero. Ele não sabia para onde ele estava indo, ele não sabia que terra era aquela, ele não sabia o que iria acontecer, mas ele obedeceu e ele viu os milagres acontecendo na vida dele. A obediência, ela gera em nós milagre. A obediência gera nos próximos milagre. A obediência gera no próximo vida. E foi isso que aconteceu através da obediência de Abraão. O milagre aconteceu, vidas foram abençoadas. Hebreus capítulo 11, versículo 8 diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Abraão obedeceu. Abraão confiou. Abraão não questionou e ele foi para onde Deus queria que ele fosse. Talvez você está passando aí por dúvidas. Será que Deus realmente, esse chamado vem de Deus? Será que realmente esse chamado é do Senhor? Será que realmente eu tenho que abandonar tudo e ir fazer a obra e cumprir o que Deus está falando, o que Deus está revelando ao meu coração? Aí é entre você e Deus. É preciso que haja uma conexão entre você e o Espírito Santo de Deus para você entender o chamado de Deus. Mas eu sei o seguinte: quando nós obedecemos, Deus realiza o milagre. Quando nós obedecemos, Deus, ele age em favor da nossa vida. Ele envia o sustento que nós precisamos, ele nos sustenta com a sua mão poderosa. Então, o chamado, ele vai mudar
aquilo que nós nem imaginamos. O chamado, ele vai mudar o local por onde nós vamos passar. E com certeza essas mudanças são benéficas. Com certeza essas mudanças serão para abençoar vidas, para transformar vidas. E Abraão, quando ele resolve obedecer, quando ele decide obedecer, Deus o usa grandemente. E a Bíblia diz, que pela fé, sendo Abraão ainda um leigo, mas ele teve a fé em Deus. Pela fé, Abraão, sendo chamado, ele obedeceu. Foi um ato de fé, um ato de coragem, um ato de confiança no Deus que ele já conhecia. Porque Abraão, a Bíblia não diz aqui, mas ele já tinha uma intimidade com Deus, porque ele ouviu Deus chamar, ele não questionou, e ele obedeceu, e ele foi grandemente usado nas mãos de Deus. Isso que Deus quer fazer com a sua vida, meu irmão, minha irmã, com a minha vida. Ele quer nos usar. Ele quer usar a nossa vida para que nós sejamos um canal de bênção. Mas você precisa obedecer. Você precisa largar a sua zona de conforto. É preciso então largar a zona de conforto. É preciso então obedecer, que Deus ele vai realizar as promessas dele através da nossa vida. E é preciso então que essa obediência ela vai promover o milagre que nós iremos ver sendo realizado pela ação de Deus através da nossa vida. E isso aconteceu com a vida de Abraão, quando ele decidiu, dar ouvido e obedecer o chamado de Deus, o chamado que mudou o destino de Abraão. E agora ele passa a ter uma relação íntima e mais forte com Deus. E é isso que Deus quer fazer na sua vida, meu querido. Ele quer usar, ele quer te usar, ele quer que você seja um canal de bênção, assim como Abraão fez. Deus ainda está chamando pessoas para que possam viver novos começos. Talvez exista algo que precisa ser deixado para trás hoje. Medo, pecado, dúvida, comodismo. Assim como Abraão, precisamos confiar plenamente na voz de Deus. Quem obedece ao Senhor nunca caminha sem direção, porque Deus sempre guia aqueles que decidem andar pela fé. Andar pela fé. O chamado, ela vai trazer para a nossa vida uma mudança no nosso destino. E uma mudança para melhor. Então, confia em Deus, confia no chamado dele para a sua vida e seja um canal de bênção. Deixa Deus te usar. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Seja um canal de bênção assim como Abraão foi, para que você possa hoje, nos nossos dias, através do chamado de Deus na sua vida, mudar os destinos de muitas pessoas, mudar a vida de muitas pessoas. Seja você hoje um porta-voz de Deus. Seja você hoje um Abraão, aquele que obedeceu, aquele que viveu pela fé. Seja você hoje um homem de fé, uma mulher de fé, que confia e que obedece a Deus sem questionar, sem perguntar, sem duvidar. Que Deus ele possa abençoar grandemente a sua vida e que você possa entender o seu chamado e colocar a sua vida nas mãos de Deus. Vamos orar? Eu quero orar por você, quero orar pela sua família, quero orar pelo seu chamado, para que você seja uma bênção nas mãos de Deus. Feche teus olhos, se você puder, onde você estiver, coloque a sua mão no seu coração e vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, ó Deus, nós somos gratos pelo teu chamado para com a nossa vida. Somos gratos, ó Deus, porque um dia o Senhor chamou o teu servo Abraão, e esse homem que recebeu, o Senhor Deus, de ti, a promessa que dele
iria surgir uma grande nação. E nós estamos aqui hoje pregando, anunciando a tua palavra, porque este homem confiou em ti. Este homem obedeceu a tuas palavras, Senhor. Este homem não duvidou. Este homem, Senhor Deus, abraçou a fé dele em ti e foi por uma terra distante, foi por uma terra desconhecida, foi por um caminho que ele nunca tinha ido, mas ele foi confiando em ti, Senhor. Que hoje também, Senhor, o Senhor possa levantar novos Abraãos, para que eles e elas possam pregar a tua palavra, possam te obedecer, possa ir de encontro às vidas que estão sedentas, de encontro às vidas que estão perdidas, para que haja, Senhor Deus, mudança nessas vidas, para que haja um renovo nessas vidas, Senhor. No nome de Jesus eu entrego as nossas vidas em tuas mãos, eu entrego, Senhor Deus, essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, que está vendo essa mensagem, que o Senhor possa visitá-la, visitar o seu lar, a sua família, possa, Deus, confirmar o seu chamado para com a vida dele e a vida dela, que eles possam abrir os seus corações e te entregar e serem um vaso de bênção, serem um instrumento em tuas mãos para abençoar as outras vidas, ó Deus. No nome de Jesus, eu entrego em tuas mãos, Senhor Deus. Eu entrego, Senhor Deus, os lares, eu entrego as famílias. Ó Espírito Santo de Deus, visita, Senhor Deus, e abençoe, Senhor Deus. Entra agora com a provisão, entra agora, Senhor Deus, para trazer, Senhor Deus, a essa família, a esses corações, aquilo que eles precisam, Pai. Mas eu te peço em especial pelos nossos chamados, ó Deus. Ó, confirma nos nossos corações a cada dia. Confirma, Senhor Deus, o teu chamado para a nossa vida. Confirma, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a fazer para glorificar e exaltar o seu nome, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor me chamou, um dia o Senhor, Senhor Deus, me ungiu para que eu pudesse ser um porta-voz, um pregador, um anunciador da tua palavra aqui na terra, Pai. Então, no nome de Jesus, ó Pai, confirma no coração do meu irmão, da minha irmã, esse chamado e os abençoe para que o teu nome, o teu reino possa se expandir pela face da terra, hoje e eternamente, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar e até o próximo vídeo. Deus abençoe.